Cultura. Pergunte ao advogado. A Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla visa desenvolver conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. O tema deste ano é o protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. No quadro Pergunte ao Advogado dessa semana, nós vamos conversar com a advogada Cássia Rodrigues, que vai falar sobre os direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Cássia, para a gente começar então, qual o conceito legal da pessoa com deficiência? Boa tarde. O conceito da pessoa com deficiência, ele é bem amplo. É considerado a pessoa que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. São aquelas barreiras que obstruem a participação dela plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A lei, ela dispõe de algumas categorias que se enquadra alguns tipos de deficiência. E quais são essas categorias? Temos a deficiência física, a deficiência auditiva, a deficiência visual, intelectual, a surdo-cegueira, o autismo, a deficiência múltipla. Ela prevê ainda condutas típicas que têm o comprometimento psicossocial com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida. Doutora Cássia, quais os princípios fundamentais do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Os princípios, eles são vários. O respeito à dignidade inerente à autonomia individual, incluindo a liberdade de fazer suas próprias escolhas. É o princípio da não discriminação, da inclusão e participação plena e efetiva na sociedade, o princípio do respeito pela diferença e aceitação da deficiência como parte da diversidade da condição humana, o princípio da igualdade de oportunidade, da acessibilidade, a igualdade entre homens e mulheres, o respeito pela capacidade em desenvolvimento das crianças com deficiência e respeito ao direito das crianças com deficiência de preservar as suas identidades. Termino perguntando quais os direitos garantidos por lei. A pessoa com deficiência, ela conquistou, um espaço que tem bem amplo assim de direitos. Em relação à educação, tem um muito interessante, porque num passado assim não muito distante, mesmo parecendo um absurdo, as universidades e instituições de ensino podiam cobrar uma taxa extra em matrículas pagas por aluno com deficiência. Então é uma conquista assim que não deveria ser, porque já é um absurdo a cobrança, mas o estatuto hoje ele não permite, Então, além do fim da taxa, o Estatuto estabelece uma pena de 2 a 5 anos de prisão e multa para quem impedir ou dificultar o ingresso de uma pessoa com deficiência em qualquer escola regular. E para o ingresso da pessoa com deficiência no ensino superior, técnico ou tecnológico, ficou determinada uma cota de 10% de vagas, para as pessoas com deficiência. No trabalho, o Estatuto prevê também uma reserva de vagas para as pessoas com deficiência, que pode variar de 2% a 5%. Esse percentual é conforme o número de empregados na empresa. Existem algumas categorias que o Estatuto estabelece uma cota, como, por exemplo, no caso de taxistas. O Estatuto dispõe que tem que ter uma reserva de 10% de vagas para os condutores com deficiência. De conhecimento também que nos concursos públicos também
há essas reservas de vagas, que podem variar de estado para estado a quantidade. Na saúde, o poder público tem o dever de oferecer à pessoa com deficiência uma rede de serviços especializados em habilitação e reabilitação, além de garantir o acesso em hospitais e outros estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados. Nós temos também uma garantia no Estatuto do tratamento domiciliar, né, quando há impossibilidade de locomoção a um hospital, a uma clínica, o Estatuto garante esse acesso. Uma coisa bem importante que o Estatuto garante à pessoa com deficiência é que não pode haver nenhum tipo de impedimento de participação das pessoas nos seguros, tanto nos seguros como planos de saúde privados. E quem, né, impedir ou dificultar isso também está sujeito a detenção, que é de 2 a 5 anos, e multa. Então, o fato da pessoa com deficiência, ela, né, ter essa deficiência, alguma coisa, ela não pode ser impedida de participar de um plano de saúde ou de um seguro de vida. Eles têm também isenção de impostos e taxas. O mais comum, assim, conhecido é nas compras de carros novos, né? A pessoa com deficiência, ela fica isenta do IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. E tem também a isenção sobre o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. E a pessoa que tiver interesse, é só ela procurar a Delegacia da Receita Federal para ter mais informações. Eles também têm prioridade quando há declaração de imposto de renda, a restituição ela é prioritária para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela também pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social do município, né, conhecido como CRAS, para ter informações sobre os auxílios, que o Estatuto garante o recebimento de alguns auxílios, como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, auxílio reabilitação psicossocial, que é um auxílio que a pessoa, às vezes, né, tem que analisar cada caso, mas ela tem o direito de receber quando ela recebe alta de hospital psiquiátrico. Também tem uma aposentadoria com redução no período de contribuição, conforme o grau de deficiência. E sempre lembrando que essa redução na aposentadoria ela tem que ser comprovada por perícia médica. Então, são benefícios que o Estatuto prevê para equiparar os direitos da pessoa com deficiência. E quando falamos em relação ao esporte, lazer e cultura, a pessoa portadora de deficiência também, ela tem, o Estatuto garante, né, o seu acesso às atividades esportivas, acessibilidade em espaços públicos, que isso é fundamental. E quando ela precisa de acompanhante, né, a pessoa com deficiência, ela necessita de um acompanhante, esse acompanhante, quando comprovada a sua necessidade, ele pode ter descontos em voos, shows, espetáculos, qualquer lugar que ele tiver que acompanhar a pessoa com deficiência, ele tem essa previsão no Estatuto. E é importante lembrar que quando qualquer um desses direitos é negado à pessoa com deficiência, configura-se crime. E que quando isso acontecer, a gente espera que não aconteça, mas se acontecer, é importante apresentar uma queixa formal na delegacia ou uma representação no Ministério Público, e se o crime envolver crianças, o Conselho Tutelar também deverá ser acionado. A nossa conversa de hoje foi com a doutora Cássia Rodrigues, ela que falou sobre os direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Pergunte ao advogado. Cultura.